Olá pessoal, nosso sexto episódio do CBcast Capim Branco, podcast aqui de Unai, 20 minutos. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito legal, uma conversa muito tranquila com Emanuel Nicodemos Oliveira Santana, que está aqui comigo. A satisfação aqui recebê-lo, meu amigo. E temas muito agradáveis sobre meio ambiente, sobre cultura, sobre local aqui de Unai, as oportunidades que o Unai oferece na questão ambiental e do turismo, e especialmente ele vai falar sobre educação ambiental e licenciamento. Fauna, né, em foco. Tá? Ele trabalha com fauna, é biólogo de formação, né, Manuel? Sim. Natural de Unai, unaiense, cristão, 4 filhos, né? E vai nos falar da sua experiência profissional, será um dia bem agradável. Então, Manuel, comece, por favor, dizendo para nós aí como é que foi o que despertou, qual foi o seu despertar por essa área da biologia, e depois você tornou-se empresário nessa área também. Como é que isso foi evoluindo na sua vida profissional? Começou na infância, né? Mais voltado para a questão dos répteis. Na fazenda que meu pai tinha, eu saía para brincar, eu sempre encontrava algum bicho ali, queria pegar, queria ver. Minha mãe retratou alguns acontecimentos da infância assim marcantes, que foi eu brincando com a roupa suja e apareci com uma jararaca na mão, ela puxou e não sabia se tinha machucado, eu acho que eu chorei porque ela puxou, levou para o hospital, mas não tinha tido nada. Sim. E daí em diante, da minha família, assim, o pessoal acha muito normal, porque eles acompanharam aquilo. Quem não achava normal era quem estava de fora, né? Você formou em Brasília? Eu comecei a estudar em Brasília, mas não tinha nada a ver com a biologia, era publicidade e propaganda. Aí uma oportunidade, voltei em Unai, e um amigo me disse assim, cara, você gosta tanto de bicho, por que que você não faz biologia? Eu falei, mas tem esse curso? Tem Unai, tem esse curso. Ah, como é que é isso? Aí eu tinha Unimontes e Unai, que foi onde eu tive a oportunidade de começar a estudar, inclusive estudar de graça, né? Estudar público na universidade boa, estadual. E sim, tive excelentes professores já são grandes nomes da entomologia, da zoologia, Bacana. né? E assim, isso sou muito grato a Deus por isso. Ótimo. E depois que você formou, logo após, já começou a trabalhar nesse ramo ou passou por outras experiências aí? Setor público, privado? Então, quando eu comecei com a biologia, foi uma coisa muito engraçada que eu já comecei a trabalhar no meu segundo semestre de faculdade, com o que eu trabalho hoje. Por causa dessa intimidade com a fauna, eu entrei muito rápido, eu nem vi eu entrando. O pessoal viu que eu gostava muito de mexer com fauna, e meu curso era licenciatura. Sim. E aí o pessoal mexeu com licenciamento, falou, olha, a gente precisa de alguém para ir no mato ali, coletar uns bichos. Eu falei, que isso aí eu faço de graça. Né? Não precisa... Tranquilidade, né? Unir E o aí, útil ao aí agradável. começou, mas antes disso eu trabalhei 12 anos na indústria gráfica, trabalhei como funcionário público. E como funcionário público, na época que eu estava entrando, eu tive a oportunidade, em um momento, de fazer uma parceria com a PM, e fiquei 3 anos trabalhando em conjunto com a PM, que foi uma escola para mim. Foi muito bom com a Polícia Ambiental, e a gente trabalhava com captura de animais silvestres em zona urbana, que foi aonde eu peguei um know-how muito grande em manejo de animais silvestres. Bacana. Então isso aí foi uma escola para mim. E o que é interessante é que você saiu do comodismo do setor público, muitas vezes ele oferece isso para a pessoa e foi empreender. Começou do zero mesmo, trazendo a sua experiência para uma atividade socioeconômica aí, o empreendedorismo, e dando emprego para muita gente hoje em dia. Então, esse é um ponto que eu acho que todo jovem brasileiro precisa de ter muito em mente, né? Tem que arriscar um pouquinho às vezes, com o pé no chão e tudo, mas nunca deixando essa oportunidade passar, né? Porque na adolescência, como todo adolescente, eu também parei de estudar. Foi uma coisa engraçada. Eu parei de estudar e eu falei para meu pai que eu queria trabalhar. Eu sempre gostei muito de ser ativo. Não, eu preciso trabalhar. Não, mas você tem que estudar. Não, eu não quero estudar, eu quero trabalhar. E ele montou uma empresa. É você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu me vi assim, à noite, montando uma placa no estabelecimento, chovendo. E aí eu voltei atrás e falei, eu quero estudar. Não por estar naquela situação, porque eu achava que eu tinha muito tempo ainda. Eu falei, não, eu estou jovem, eu estou vendo meus amigos todos, um fazendo medicina em Belo Horizonte, outro fazendo engenharia civil em Brasília. Eu falei, não, vou estudar também.
tem que fazer alguma coisa. Bacana. Tá? Dentro das suas atividades hoje, como empreendedor, vocês ficam responsáveis por fazer captura, remanejo, remanejar animais silvestres durante o licenciamento, o processo de licenciamento, enfim, na parte dos estudos de fauna. Você pode relatar aí algum episódio que fugiu um pouco aí da programação, o animal saiu, teve dificuldade para capturar? Você pode explicar para nós essa parte aí, se tem algum exemplo para a gente É, introduzir essa parte? tem muitas coisas interessantes que acontecem assim no dia a dia nosso como biólogo, né? A gente tem situações que a gente já armou uma armadilha que supostamente a gente pegaria ali um animal mais tranquilo, como tatu, um gambá, porque os animais mais ariscos, igual os felinos, eles não entram em armadilha facilmente. Sim, E são aí estão desconfiados. desconfiados. E aí a gente chegou a equipe chegou, esse dia eu nem estava, a equipe chegou e se deparou com a jaguatirica lá presa na armadilha, né? Aí o pessoal assustou com aquilo, né? E uma coisa legal que a gente teve que fazer foi criar um método para amarrar nossas armadilhas por causa dos macacos, que começaram a descobrir que tinha comida nas nossas armadilhas e com aquela destreza que tem o primata, virar e São pegar a espertos. comida e jogar a armadilha para lá, só que eles começaram a esconder as armadilhas, né? A gente teve que amarrá-las. Então, Tinha que ser mais esperto que o mais macaco ali. esperto que o macaco. Então, muitas situações também que os animais são tão espertos que acontece muito, por isso que na própria legislação pede para que conferir as armadilhas seja algo mais constante quando Sim, você tem isso, para dar para segurança, dar né? segurança para a própria Eficácia no fauna. serviço. Porque é o O seguinte, próprio animal também. ele está exposto à predação. Isso. E já É, aconteceu porque fica lá o tempo, né? fica, Você espera um pouco, tem um tempo de espera para depois retornar. E se eles isso, ficarem ali numa armadilha que às vezes não está adequada, ele pode estar sujeito a a outro a predação. ingresso de outro animal E predador. já ocorreu, assim, de chegar em armadilha e tal, um animal predado, né? Lobo, onça mesmo. Assim, você chega, a gente já chegou a pegar só a cabeça de um animal na armadilha, que Tristeza. acontece, né? Tá sujeito a acontecer porque a gente não entende, né? O animal, ele não raciocina, né? E ele age pelo instinto. Você tem que Sim, conhecer o instinto do animal, né? O que a gente busca conhecer é o instinto. bacana. Emanuel, dentre várias atividades que você faz nos estudos de fauna, uma parte me chama muita atenção. Porque eu sou também da área da educação, então a gente trabalha com essa parte, gosto de elaborar nessa etapa de educação. E a educação socioambiental, a educação ambiental é um dos pontos, das chaves que você também atua. Eu tenho algumas perguntas sobre isso que eu gostaria que você nos respondesse aqui. Descreva aí como é que o trabalho, né, esse trabalho educativo deve ser desenvolvido na prática mesmo. Dentro do licenciamento ambiental, né, quando se pede aí a execução da educação ambiental, né, inicialmente nesse processo a gente faz o que a gente chama de DSP, um diagnóstico socioparticipativo. A gente vai até o empreendimento, faz uma avaliação ali, se tem algumas comunidades no entorno, né, se tem pequenas vilas, distritos, escolas, né, pequenas comunidades, para a gente aproveitar esse programa que vai ser feito já para o empreendimento, Exato. né? Então, o trabalho não é só, o trabalho de educação ambiental não é só para os empreendedores ou para os funcionários, envolve também a Envolve a comunidade. comunidade. É que o Naí tem muito, né? Em Muito diversas isso. comunidades, distritos, tá? Isso. Locais populacionais, escolas. Então, Isso. é muito mesmo. A característica do Naí é exatamente ter grandes propriedades ao lado de pequenas propriedades, comunidades, assentamentos, todo mundo vivendo harmonicamente. Mas o meio ambiente é um desafio, né? Porque às vezes a pessoa com dificuldades na cultura, mudar a cultura não é fácil, né? E até eu lembrei de um livro de gestão ambiental que eu, há algum tempo, estudei, né? O objetivo nosso também é difundir aqui, apresentar, fazer uma propaganda dessa autora que escreve Gestão Ambiental, Instrumentos, Esferas de Ação e Educação Ambiental, que é a Mari Elizabeth Bernardini. O livro dela muito interessante sobre gestão, uma parte dela sobre educação ambiental, e aqui ela fala a questão da cultura. Para você mudar a cultura não é do dia para a noite, nem da 11 para o meio-dia. É demorado, é algo que é mais estrutural. Como enfrentar esse desafio dentro da educação ambiental? Essa é uma das grandes importâncias do diagnóstico socioparticipativo. Quando tem comunidades, escolas, vilas, a gente consegue chamar as crianças, os jovens. Os jovens é uma medida muito importante para poder conscientizar o adulto.
Sim, Então, que é um pouco mais difícil, não que seja impossível, que a gente também tem os métodos específicos para trabalhar com adulto, né? perfeito. Então, a gente tem que falar com Totalmente eles diferente um do outro. diferente e a gente tem uma linguagem também para falar com eles. Eu Mas não vocês não tenho, ficam só em palestra, não, né? Tem que colocar a molecada para participar também, a de gente, jogral, de é, leitura, a gente, teatro, a gente faz algumas atividades assim, que eles gostam. gosto. Agora, você ficar falando para adolescente só na palestra é cansativo. O adolescente não aguenta ficar ouvindo Não, isso. a gente leva bichos às Ainda mais vezes. essa expressão técnica que vocês usam aí. Não, Aí pronto. é aí que tá. A gente leva data show com fotos e tal, eles Certo. gostam muito disso. Ah, Ver, não, agora sim, né? uma coisa que eles gostam é ver a profissão biólogo. Sim. Porque chama a atenção deles, porque a profissão biólogo ela transmite uma coisa assim, aquele contato com a natureza e Hum, a aventura. Então perfeito. isso chama muita atenção do jovem. O jovem está com aquela euforia, aquela adrenalina. Aí o Brasil experimentou isso durante algum tempo na TV Record. Lá tinha um apresentador engraçado, é o Richard Rasmussen. Isso, E isso. ele é uma referência aí de um rapaz, um cara que sabe levar a educação ambiental de maneira divertida para as pessoas. Isso. Você conhece ele? Você já teve contato? Sim, assim, eu sou um grande admirador do Richard, né? Uma linguajar fácil, né, para transmitir. Sim, linguajar fácil, né? E é a nossa referência de showman Isso, brasileiro, né? O bacana. biólogo, né? Ele pratica educação ambiental e por ele a TV aberta teve acesso a isso, a essa educação ambiental, ao jovem querer ser biólogo, Bacana. né? Porque isso aí é importante hoje. A gente tem falta de biólogos para trabalhar com licenciamento. É uma profissão que está faltando gente. E às vezes tem as pessoas que têm hoje, a maioria delas foram influenciadas pelo Richard, Richard, pelas aventuras dele ali. importante, isso é Isso é muito importante. bacana. Bacana. Como a educação ambiental, Emanuel, ela pode ajudar e facilitar o diálogo entre empresa e comunidades locais? Isso é muito importante, porque a gente tem que fazer ali uma equação, né, de, de mostrar o porquê que o empreendedor está empreendendo e os limites impostos à lei para esse empreendedor. Então, a gente tem os limites, quando a gente está falando agora um tema bem presente nas nossas vidas, que são as queimadas, né? O pessoal coloca sempre a culpa naquele incendiário, né? Ou se não, naquele cara que joga o cigarrinho do vidro do carro. Mas eu brinco com isso, falo, gente, uma das coisas que vocês têm que tomar muito cuidado é o acúmulo de lixo. Isso é o grande causador de incêndio florestal. Perfeito. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Na educação ambiental a gente faz essas ligações, que tudo tá ligado. O pessoal que vai nas cavalgadas aí que joga latinha no meio do pasto seco nessa época aqui é um risco É um danado, risco grande. muito grande. Principalmente vidro, né? Tem um Sim, efeito lupa ali, pode pegar fogo, mas marmita, alumínio, isopor, a própria latinha, é né? isso. É alumínio, então Isso. reflete. Combustível, né? E o combustível, que é a serrapilheira seca, né? Nessa época do ano no Cerrado, a savana fica muito seca, né? Entendi. Então, a gente não tem ali, igual a gente tem nos ambientes amazônicos, aquela chuvinha à tarde ali, todos os dias praticamente. Então, É. fica bem seco. De lá onde vem a expressão, né? É, só vou depois da chuva. Porque todo dia chove, depois das 4 horas da tarde, né? Quem já Isso, esteve em Belém conhece a expressão isso, de bem, lá, né? Chove todos os dias, então tem essa facilidade. Agora aqui no Cerrado é é diferente. diferente. Quais são os desafios do dia a dia que vocês enfrentam aí na questão da educação ambiental? Assim, a gente enfrenta muito que a cultura do passado, por exemplo, ela foi muito expressiva em relação a ensinar os filhos a caçarem, né? Que aquilo era normal, era necessário, inclusive nós no Brasil nós ainda temos ambientes que são necessários à caça de subsistência, né? Temos o interior do Acre, que as pessoas elas têm o direito de caçar, porque elas não têm um mercado lá próximo, eu sempre cito para eles isso. Sim. Mas nós não, nós temos aí acesso ao mercado, frango barato, linguiça, ainda brinco com isso. Quanto custa um cartucho, pessoal? É um gasto muito grande que vocês têm, um risco de ser preso, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar neles a consciência ambiental, né? Perfeito. Consciência ambiental através até mesmo das doenças transmitidas por essas carnes de caça, né? Como no caso do tatu, né? Qual o Ali grande problema? As pessoas pensam que não tem nenhum tipo de transmissão, não pode transmitir, mas são várias doenças que ele transmite. a gente teve uma época que o nosso conselho lançou para nós biólogos um alerta para a gente não estar trabalhando com tatu sem luva. Pois é. Então, Quer dizer, não é só comer, não né? é só É o comer contato contato com já ele. provoca.
Ali doenças como a leishmaniose, né, e a Chagas também já tem relato, né, de transmissão por tatu, né? Então, e vários outros animais silvestres, né, que o pessoal tem o costume de se alimentar deles e não conhece. A gente não tem conhecimento. Perfeito. Por que que os estudos de fauna, eles são tão importantes, essenciais para o licenciamento ambiental? É, depende, né, de qual empreendimento, mas praticamente todo empreendimento hoje, exceto a agricultura familiar, ele está diretamente relacionado a impactos causados sobre a fauna. Por quê? Nós estamos sofrendo muitas mudanças, nós estamos sofrendo uma progressão acelerada no Cerrado e aberturas de áreas, mas só que também eu vejo uma coisa diferente, que muitas das áreas que eu participo da abertura delas, elas já foram desmatadas em 1950, já foi feito carvão, a gente encontra muito carvoeira debaixo de mata quando você Sim, está desmatando. verdade. Então, as matas, em sua maioria, muitas delas são E é secundárias. ligado a um tema que é frequente aqui para nós. É quando o pecuarista proprietário ele deixa muito assim sem cuidar do seu pasto, isso pode gerar um problema, porque gera-se a volumetria de quantidade de mato, né, da natureza que recompõe-se, e Isso. ele vai ter que pedir para mexer de novo nesse pasto, a depender da volumetria, nova licença ambiental. Nesse ponto, é necessário fazer também estudo de fauna ou vai depender Depende de onde do esse local, licenciamento né? vai cair na questão de classificação, né? Quantos hectares Sim, estão lá para isso? Só que tem que tomar muito cuidado na hora que deixa-se um pasto de lado, que pode cair uma questão de regeneração do cerrado. Então, se é um cerrado em regeneração, muitas das vezes ele vai ser até impedido fazer. de fazer uma intervenção naquela área, né? E a gente tem que ver o meio ambiente de acordo com o que diz as nossas leis, Sim, que não precisa de eu ser letrado ou estudar, eu sei estudar direito, para entender isso, porque isso aí está para todo mundo compreender dentro dos estudos, dentro da boa informação. Por exemplo, o artigo 225 da Constituição, ele é um direito fundamental que regulamenta vários princípios como o desenvolvimento sustentável. Você tem que equalizar o desenvolvimento econômico com a proteção ao meio ambiente. E é possível você fazer isso com esses estudos que vocês fazem, com licenciamento bem feito, sério. Licenciamento é um procedimento administrativo que atende a todas as etapas necessárias para obter, tá, um aceite, uma autorização para o empreendimento. E tudo isso é bem difundido, tem profissionais que vão atuar nesse campo, e você é uma parte dele, né, que é a parte de fauna. E eu gostaria de saber, para a gente encerrar, porque os 20 minutos já estão se aproximando, a conversa é muito boa, a gente nem vê passando o tempo, né, mano? verdade. Mas que desafios técnicos e logísticos costumam surgir aí durante o levantamento de fauna? O levantamento de fauna é um procedimento muito importante do licenciamento ambiental, principalmente quando inicia-se um licenciamento, que é feito o inventário. Conhecer quais aquelas espécies ocorrem naquele local, naquela localidade. Perfeito. Aí, essa primeira ordem, a gente estudou o mapa desse empreendimento, e às vezes esse empreendimento tem 10, 15 mil hectares. Onde nós vamos armadilhar? Só que eu também não posso ser tendencioso. Se eu armadilhar só nas áreas de reserva, eu vou ter uma resposta tendenciosa. Eu tenho que armadilhar essa propriedade em todas as áreas, Entendi. para eu ter uma noção do que essa intervenção faz sobre a fauna. Para me Para observar isso você usa esses várias resultados. tecnologias, né, mano? Várias estatísticas, vários estudos, né? Vários Instrumentos métodos, para isso também. instrumentos para isso. GPS, mapeamento que vocês fazem, né? Isso, e são vários profissionais, né? Eu não entro numa área dessa fazendo um licenciamento sozinho. Eu tenho uma Sim, uma equipe, equipe, né? A gente tem muita todo gente. profissional que faz esse tipo de serviço, ele tem uma equipe ali. Cada um fica responsável por um grupo faunístico, que é, por exemplo, o que é um grupo faunístico? Mastofauna são os mamíferos, herpetofauna são os anfíbios e répteis, Perfeito, entomofauna são os insetos, ictiofauna são os peixes, perfeito. avifauna as aves. Então, cada profissional tem uma visão sobre esse É uma nicho. área, né? Isso. A Concordo. ave é uma das mais difíceis, porque são muitos animais, muitos migratórios, né, Sim. muitas Tem ordens. uns que vêm até de outro país. Migra, Tem animais que dá seca no Pantanal, ele vem vem, para cá. né? Então, assim, o ornitólogo hoje dentro do licenciamento, todos são importantes, mas o ornitólogo é muito Maravilha. importante também. E falando em meio ambiente, o Naí tem grandes oportunidades aí de turismo ambiental, que está crescendo muito.
hoje em dia em todas as cidades de médio porte, né? É o que Isso. mais. Inclusive, tem aqui um representante da fauna aqui que está querendo participar do nosso programa, né? Agora deixa, ele está aqui, né? Então, o nosso intruso aí, o nosso gatinho, o apelido dele é Folgato, né? É o nome dele, Folgato. Ele é folgado e sempre aparece nos momentos inusitados, né? Mas, Emanuel, já chegando ao nosso final da nossa conversa, o tema é muito amplo, muito interessante, a gente vai dialogando. Eu queria que você falasse dos potenciais que o NAI tem, que às vezes até o naiense não conhece. Aí, igual você falou alguns pontos aqui antes da conversa que eu confesso, eu já tinha ouvido falar, mas saber exatamente onde é. Claro que tem os mais famosos, Gruta do Gentil, né, a Serra do Taquaril, que é aqui pertinho, que é um centro turístico e ambiental muito bacana, né? E também a Gruta, que também é muito famosa. Você tem outras, né? Pedra do Canto, enfim, outra, próprio Rio Preto, uma baita de um expoente para nós aqui. Outros pontos que às vezes as pessoas desconhecem, né? Cavernas, outros pontos que você possa aí dizer para nós, porque você, além de trabalhar com a questão da biologia e ser empreendedor, você também é aventureiro, né? Vamos dizer assim. É um meio ambiente que faz parte do meu trabalho e do meu lazer, né? Então, assim, eu conheço diversos pontos por causa da questão de gostar da espeleologia antes da biologia. Eu entrava em muitas cavernas, Só para a galera entender, espeleologia, que é até difícil de pronunciar, é o é, estudo das estudo cavernas. das Isso é uma cavernas. parte de fauna, estuda A os bioespeleologia, animais isso. dentro das cavernas. Isso, e essa parte fala também, eu participo dela. E, inclusive, participo da questão dos estudos em abismos, né? Que Certo, são estudos mais mais específicos, né? aprofundados. E, assim, o Naí é fantástico, a quantidade de cavidades que tem, né? As mais difundidas até para os nossos pais, é a Tamburi, o Sapezal, mas nós temos o Sistema Areia lá em cima, lá, nas torres, indo para Brasília, que Sim. são mais de 14 cavernas que Ó, são estudadas interessante. pelo Gregeu UNB. Quem tiver interesse, é um centro de geologia da UNB, o Gregeu. Entrando no site da UNB, tem vários estudos de Unai, né, voltados para essas cavidades. Uma delas é acho que a 13ª maior do Brasil. Bacana. Então, assim, E é a Gruta muito do Gentil, a famosa, né? Onde se extraiu lá as ossadas de mais de 3.000 anos, né? Que é isso, isso, deram o nome da Índia Cauã, então a isso. criança, né? Que tem toda uma história por trás muito bacana. Ali é um local fantástico, né? Ali introduzimos há pouco tempo lá a prática da escalada na parede do Gentil, né? E a gente abriu as primeiras vias, aí eu e o Otônio abrimos lá as primeiras vias de escalada do Gentil e fizemos ali junto com os meninos da UFVJM um chamado setor universitário da escalada. Muito bacana. Então, uma coisa muito divertida. A escalada já é uma coisa de Unai, muita gente não sabe, por causa da Pedra do Canto, que é um ambiente que muita gente vem para cá treinar para a Patagônia. Sim, Então, muitos escaladores de principalmente renome Brasília, né? nacional Bem vêm ali. para cá, né? A gente tem um grupo aí escalado Unai que o pessoal marca a saída de Brasília todo fim de semana. Estou montando agora indo para Palmeirinha ali no que o pessoal chama de Vico, também um grande Bonito setor local, viu? esportivo. Muito bonito o local. Muito bonito mesmo. Então, assim, o voo livre aí, Aqui na Serra do que foi Taquari. aberto aí pelo nosso amigo Zé Roberto Nakamura, que é o percursor do voo livre Bacana. Unaí, muita gente Todo já, domingo ele tá lá, né? muita gente já de Unaí Bacana. aderiu ao esporte, eu estou aderindo também. Isso é muito Então, bacana. assim, E ajuda a preservar a consciência ambiental consciência daquele local, né? ambiental, né? Desde quando vocês começaram a mexer ali, muita coisa foi feita. Eu lembro quando eu cheguei na AI aqui, ainda estava incipiente aquela localização. Hoje já tem energia, já tem iluminação, várias questões já foram feitas, identificação de algumas árvores, o Isso. lixo, né? Que as entidades do terceiro setor. Cara, a gente faz muito isso lá, por Muito causa do voo. Eu acho que o lixo, hipótese né? traz isso. A Isso. gente faz isso na escalada também, onde a gente tem os acessos. Muito bom. A gente pede para não jogar lixo, põe plaquinha, porque isso faz parte de você usar o meio ambiente de forma sustentável, né? Muito bom. E eu vi que você tem alguns cursos aí sobre paleontologia e arqueologia também. Qual a diferença entre os dois e o que seria interessante para somar com o Naí, né, nessas etapas? Isso aí são coisas mais aleatórias que eu fiz por gostar mesmo, Muito né? bom. Por hobby, né? Durante a minha trajetória acadêmica, mas a arqueologia
em Unai ela é muito presente, né? Não é minha área de atuação, mas tive o prazer de conhecer o professor Francisco, que é o coordenador lá do estudo Sim. da Cauã, né? Uhum. Então ela trata dos estudos dos artefatos, né? E a paleontologia já é mais voltada para o estudo das ossadas dos Tinha até um animais. projeto aqui, o Naí, onde eles iam fazer uma réplica da Indiacauã, uma Eu vi estrutura que esse seria projeto. muito interessante, porque daí você tem uma base aqui para estudar a ossada reproduzida, né? Tem um site hoje, depois a gente vai até colocar no link, Sim, muito interessante lá. aquele 3D, né, Aquele 3D da da Cauã, do Indiacauã, que você museu. pode manusear e tudo. Isso. Manuel, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos encerrando aqui o nosso Eu que programa. agradeço. O podcast tem a proposta de 20 minutos, ultrapassamos um pouquinho esse tempo aí, mas eu acho que foi por uma justa causa aqui, em razão da vastidão e do tema, né, do conteúdo que você tem, que é vasto, e certamente você estará conosco aqui em novos episódios. Agradeço a todos aí, boa noite, um abraço.